Alô, amados irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo, amém? É com muita alegria que eu estou aqui, me reunindo com vocês para falarmos sobre Jesus, sobre Deus, sob a orientação do Espírito Santo, amém? E antes de falar nosso tema, vou soltar a nossa vinheta aqui. Rios de Água Viva Podcast. Meu nome é João, eu sou membro da Igreja Batista no Lago Sul, pertenço a um pequeno grupo de pessoas que tem esse ministério de estar pregando a palavra de Deus, de oração, de estamos sempre evangelizando, discipulando e orando. Glória a Deus, Deus seja louvado. E hoje, eu vou botar aqui o tema de hoje. O tema de hoje é: o mais importante é o que serve. Né? O mais importante é o que serve. E esse tema foi retirado de Mateus 23:11, onde o Senhor fala ali aos discípulos que o maior dentre vós será o vosso servo. Glória a Deus, aleluia, Deus seja louvado. Amém? Então, para falar sobre esse assunto, eu me lembrei de uma história, a história do garçom, né? O garçom é uma pessoa que serve. Mas eu não sei se foi numa novela ou se foi num filme ou num seriado que eu vi essa passagem, né, de uma socialite. Era uma socialite que era uma pessoa que sempre dava muitas festas, tinha muito dinheiro, tinha uma vida social muito ativa, né? E ela tinha um mordomo de muitos anos que vivia com ela, e ela já tinha uma certa amizade com esse mordomo. Tinha uma certa abertura, eles conversavam. E ela ia dar uma festa maravilhosa, e estava reunida com esse mordomo para definir as questões relacionadas à operação da festa, né, o atendimento, o serviço. E aí ele começou a falar o quanto ele gosta das festas, das luzes iluminadas, da prataria brilhando, dos copos limpos, dos garçons servindo, das pessoas se servindo, do burburinho da festa. E essa socialite chega lá e fala assim para ele: é interessante você gostar, mesmo você estando do lado errado da bandeja. Então a bandeja tem dois lados, tem o lado de quem serve e o lado de quem é servido. E ele estava falando com tanta animação sobre a festa, né? Sobre o evento que eles estavam trabalhando em cima, porque eles iam executar, e ela vem com essa, dizendo que ele está do lado errado da bandeja, né? Está do lado de quem serve e não de quem é servido. E aí ele fala que há um prazer em servir. Ele disse: olha, da mesma forma que você está na festa e consome coisas, você também, as luzes do ambiente, a decoração, da mesma forma que você vê, eu também as vejo. Da mesma forma que você consome essas coisas, eu também consumo, né? E também tem algumas coisas que você consome que eu não consumo, né? Como, por exemplo, um bom vinho, as bebidas do local, os quitutes, né? Ele não tem acesso a isso, muito pelo contrário, ele está servindo as pessoas. Mas ele fala o seguinte: mas eu consigo me realizar na alegria das pessoas, na satisfação das pessoas quando elas consomem essas coisas, quando elas provam uma boa bebida e se satisfazem com aquilo e mostram no rosto delas a satisfação, o prazer de estar recebendo aquilo ali. Isso me dá prazer, né? Isso me satisfaz, né? Eu também tenho a satisfação de ver a alegria das pessoas, dos cozinheiros, do pessoal da cozinha, em saber que a comida foi bem recebida, que as pessoas gostaram, que as pessoas estão elogiando. Então, você consome coisas materiais, e eu consumo parte dessas coisas materiais, mas consumo também emoções das quais você não participa. Então, são duas festas. É a festa que você participa e a festa que eu participo. E da mesma forma que a festa que você participa lhe dá um certo benefício, um certo retorno, a que eu participo também me dá.
E eu fiquei muito impactado. Isso tem muitos anos que eu vi essa história, essa cena, né? Esses dois atores contracenando, nem lembro mais o nome deles. E isso ficou na memória. Por quê? Porque ele fala da alegria de servir. De uma certa forma, ele está falando que há prazer no serviço, por mais humilde que seja, por menor que seja, há também o prazer de servir, né? Então, essa história do garçom, ela é muito, vamos dizer, ela encaixa muito bem no que a gente vai falar hoje, e é por isso que eu falei. Mas antes, nós vamos falar sobre o nosso texto base. O nosso texto base hoje está em Mateus 23, né? Eu vou até pegar aqui, eu vou trazer para cá, para minha frente aqui, para eu ler a passagem de Mateus 23, para a gente começar a discutir um pouco sobre esse assunto. Então, vamos lá, Mateus 23, eu vou ler a versão ARA, né? A versão Almeida, Revista e Atualizada. Essa passagem de Mateus 23 fala quando Jesus censura os escribas e os fariseus. Mas não é nisso que nós vamos nos ater muito, não. Vamos falar sobre isso também, mas vamos nos ater sobre outras coisas. E a passagem começa assim. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disseram. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filatérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está no céu. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Glória a Deus, aleluia, Deus seja louvado. Aqui está o nosso texto base, mas o maior dentre vós será o vosso servo. Aleluia. Então, dando andamento aqui do que a gente vai falar, para a gente entender bem essa passagem, a gente precisa saber quem eram os escribas e fariseus. Muitos de vocês sabem quem eram os escribas e fariseus, mas os escribas eram pessoas dedicadas à redação das leis, eles que escreviam as leis. E os escribas, eles tinham uma posição social muito importante, porque o fato de você escrever já era um diferencial, já era um conhecimento diferenciado, né? E o fato de você estar fazendo a redação das leis, ou seja, você é o relator das leis, lhe dá ali uma posição como se fosse o Supremo Tribunal Federal, é o STF da época, né? Eles que redigiam as leis. Era como se fosse, na verdade, como se fosse, vamos dizer assim, o parlamento, né? Eles eram como se fosse o parlamento. E aí, então, não estamos falando só dos escribas, mas estamos falando também dos fariseus. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram as pessoas dedicadas à observância das escrituras e da tradição oral. Então, eles que observavam as leis, observavam as escrituras e faziam com que essas leis tivessem que ser, vamos dizer, atendidas. Aí sim, eles eram como se fosse o STF, né? É como se fosse o STF. E eles tinham também a tradição oral, eles falavam sobre as leis, pregavam sobre as leis e iam transmitindo também
a lei oralmente de geração em geração. Então, esses eram os escribas e fariseus, pessoas importantes na sociedade, pessoas que estavam com a lei de Deus na mão, estavam fazendo a interpretação dessa lei, né? E colocando isso para a sociedade. Então, os escribas e fariseus eram um grupo de pessoas importantes na sociedade judaica, e se você for olhar, nós estamos falando de serviço, daquele que serve, que importante é aquele que serve, eles estão dedicados ao serviço. Eles serviam também, né? E um serviço importante, um serviço que tem um certo valor, né? E por conta desse serviço, eles estavam no topo da pirâmide social, no topo. A sociedade tem uma pirâmide, né? Quanto mais no topo, menos gente. Quanto mais na base, mais pessoas, né? Então, eles estavam no topo da pirâmide social, ou seja, eles tinham um serviço, chegaram ao topo da pirâmide social por causa do serviço, mas abaixo dele tinham várias outras pessoas voltadas a servi-los, e eles valorizavam isso, né? Então, Jesus, ele censura, né? Deixa eu até dar uma olhada aqui, como está aqui no título. Aqui, ó, no título da passagem, Jesus censura os escribas e fariseus. Então, Jesus censura os escribas e fariseus, não porque eles estavam executando serviço, não. É porque eles não estavam, vamos dizer assim, como se eles estivessem acima da lei. A lei que eles escreviam, a observância das escrituras, eram para os que estavam abaixo deles, e não deles. A eles cabia as regalias, a eles cabia as mordomias, né? Então, Jesus censura eles, não pelo serviço, mas pelo como eles agiam, aonde estava o coração deles, aonde estava o coração deles. Então, Jesus, no versículo 3, ele fala assim: fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Olha só, o que eles estavam falando tinha valor. Então, ele está dizendo, olha, o que eles falarem a respeito da lei, isso está certo. Fazei e guardai o que eles estão falando, né? Porém, não imitei nas suas obras, porque dizem e não fazem. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, que quando a gente presta um serviço, quando a gente tem uma posição de servo, de prestador de serviço, nós temos que agir conforme ao que nós estamos falando. Nós não podemos pregar uma coisa e agir de outra forma, né? Nós temos que agir em acordo com o que a gente acredita, em acordo com o que a gente prega, em acordo com o nosso serviço, né? Então, isso que a gente precisa entender. E quando Jesus fala isso, Jesus fala exatamente, na verdade, quando Jesus fala o nosso tema de hoje, né? Nosso versículo-chave de hoje, que eu vou pegar aqui, está no versículo 11, quando ele fala isso aqui, ó, mas o maior dentre vós será o vosso servo. Quando Jesus fala isso, ele faz uma inversão na pirâmide de valores. Ele faz uma inversão na pirâmide de valores. Por quê? O servo, o escravo, o serviçal, aquele que trabalha, o trabalhador, aquele que bota a mão na massa, está na base da sociedade. E aqueles que estão no topo da sociedade, que são as pessoas que são importantes, que têm segurança, que têm mordomia, que têm regalias, eles estão lá em cima, né? Eles não são aquelas pessoas que têm essa função de serviçal. Mas Jesus, ele faz uma inversão na pirâmide social. Ele coloca aquele servo, aquele serviçal, mais importante do que aqueles que estão no topo da pirâmide social. Então, a pirâmide social de Jesus, ela é diferente da pirâmide social secular do mundo, né? Então, o fato, às vezes, a pessoa se acha um excelente pregador, se acha um pastor maravilhoso, só que de vez em quando, o que acontece? Tem que ter cuidado, porque a soberba leva ele a abandonar certas
vamos dizer assim, atividades, certas tarefas, às vezes até não está na atividade, na tarefa, mas onde ele está colocando o coração dele naquele momento, embora esteja fazendo, isso pode estar dentro da pirâmide social de Jesus, ele está descendo da pirâmide e não subindo a pirâmide, né? Então, a primeira coisa que a gente vê aí é que Jesus inverte os valores da pirâmide social. O escravo é maior que o senhor, porque é ele quem executa o serviço, né? Mas o maior entre vós será o vosso servo. O novo padrão social de Jesus é servir. Eu vou até colocar aqui Provérbios 15, 33. Deixa eu ver se eu acho aqui. Provérbios 15, 33. Deixa eu ver se entrou. Entrou aqui, ó. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. Então, as pessoas que estão no topo da pirâmide social secular, as pessoas que chegaram lá, que são importantes, elas querem ser honradas. Os escribas e fariseus, eles queriam os primeiros lugares da sinagoga, eles queriam ser reconhecidos como mestres, como guias, né? Por quê? Porque eles achavam que ele tinha direito à honra pela posição que eles estavam lá. Só que o novo padrão de Jesus, o padrão de Jesus, ele inverte também essa situação, né? Ele coloca que a humildade precede a honra. A soberba, não existe soberba, não existe honra para aquele que é soberbo, né? A humildade, ela precede a honra. E quando ele coloca, né, em Provérbios, quando a gente vai ver aqui em Provérbios, que ele fala de duas coisas. Ele fala de sabedoria e humildade. Então, é preciso, e ele fala sobre a instrução do Senhor, fala sobre sabedoria e fala sobre humildade. Então, a pessoa que está na condição de sábio é aquele que ouve a palavra de Deus e a segue. É aquele que ouve a palavra de Deus e põe em ação. É aquele que entende que a palavra de Deus é para ele e não para os outros. Então, esse é o princípio da sabedoria, o temor a Deus. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. E não existe sabedoria num coração soberbo. A sabedoria está com aqueles que são humildes diante de Deus. Então, nós temos aí um novo padrão social em que a humildade precede a honra, e a humildade é um pilar fundamental desse padrão social, né? A humildade e o amor ao próximo, né? A humildade e o amor ao próximo. Então, eu vou colocar aqui uma outra passagem que é interessante, que fala sobre isso agora no Novo Testamento, Efésios 4:2, deixa eu ver se eu acho aqui, às vezes eu me confundo aqui, Efésios 4:2. E aqui em Efésios 4:2 está dizendo assim: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Quando nós estamos falando suportando-vos uns aos outros, nós estamos falando em serviço, servindo uns aos outros, ajudando uns aos outros, né? Dando suporte um para os outros. E esse suporte é em amor. Então, os pilares fundamentais do novo padrão social em que Jesus coloca para nós cristãos, né? Para o ser humano em si, é humildade e amor ao próximo. Então, a humildade e o serviço são os verdadeiros marcadores de grandeza, e não a posição social. Não é a posição social, não, eu sou ministro, eu sou um deputado, eu sou vamos dizer assim, um empresário muito bem sucedido, com muito dinheiro, com uma boa posição social. Não, isso não é um marcador de grandeza para Jesus. Isso é um marcador de grandeza na vida secular. Mas dentro de um padrão divino, dentro de um padrão de Jesus, dentro do padrão de Deus, o que é marcador de grandeza é a humildade e o serviço. Por quê? Porque o mundo, ele exalta o individualismo e a busca de poder. Poder econômico, poder político, poder social,
né? Então, o mundo exalta isso, o indivíduo, exalta o acúmulo de poder, de riqueza, de poder político, né? Mas Jesus, a gente vai ver que há uma diferença no que o mundo valoriza e no que Jesus valoriza. O mundo valoriza o ego, Jesus valoriza a coletividade. O mundo valoriza a superficialidade, Jesus valoriza o fundamental, que é o amor a Deus e amor ao próximo. O mundo valoriza a ostentação. O Deus, Jesus, valoriza a modéstia, a humildade, o amor. O mundo valoriza a autopromoção. Jesus valoriza a promoção do reino de Deus. O mundo valoriza a riqueza. Jesus valoriza o ser humano. E aí a gente pode falar sobre servir, que nós estamos falando sobre servir. O nosso tema é: o mais importante é o que serve. Então, o nosso tema é falar sobre quem serve, aquele que serve, sobre serviço. E várias religiões pregam a caridade, o serviço ao próximo, né? Então, muitas religiões, elas têm vamos dizer assim, isso bem enraizado nela, na atividade de servir ao próximo. Tem religiões espíritas, gostam muito de dar sopão nas ruas às pessoas que estão carentes, né? Em lugares que tem ali Cracolândia, eles levam sopa, levam alimento, ajudam aquelas pessoas, né? Muitas sociedades espíritas mantêm asilos, mantêm creches, porque eles entendem que a caridade é, vamos dizer assim, um fator preponderante para que eles não são uma religião salvacionista, mas para que eles possam evoluir, né? Então, chegar a Deus, se aproximar de Deus, é através das suas boas obras. Já no cristianismo, os cristãos também servem ao próximo, também fazem ações sociais em comunidades carentes, né? Só que há uma diferença nessas religiões que têm a caridade como a forma de você chegar a Deus. Por quê? Porque no cristianismo você não faz a caridade para se chegar a Deus, para ser salvo, para evoluir. Não. Você faz porque você foi salvo, porque você já atingiu a meta. Você faz em consequência, é uma consequência de você ter sido transformado por Deus, e não a meta de sua transformação pessoal, né? Então há uma diferença muito grande como Deus vê o serviço que você presta ao próximo, porque ele vê, vamos dizer, o seu coração, qual o objetivo pelo qual você está servindo. Aquele que serve, aquele que faz a caridade, porque está buscando chegar a Deus, está buscando uma meta pessoal. Ali não existe amor ao próximo, existe amor a ele. Eu estou fazendo porque eu quero evoluir, porque eu quero chegar a Deus, porque eu quero melhorar. Enquanto que aquele que, na religião cristã, você faz o bem, você faz a caridade, porque você é compelido pelo Espírito Santo a amar ao próximo. Você faz por amor, não a você, porque você já chegou lá. Você já foi alcançado por Deus, você já tem a sua salvação. O que te move a fazer aquilo? Você deixar de fazer aquilo, não, você deixar de fazer uma caridade, você ajudar uma pessoa, não vai lhe tirar a sua salvação. Mas você faz por amor. E Jesus, ele valoriza o fundamental. Ele valoriza o amor a Deus e amor ao próximo. E Jesus, ele é o exemplo supremo de humildade e serviço ao próximo. Diferente dos fariseus, ele fala e faz. Nós podemos ver a postura de servo de Jesus no livro de João, de 13, de 3 a 5. Eu vou colocar aqui, né? Que é quando Jesus lava os pés dos discípulos. João 13, eu vou botar 3 versículos, 3 a 5. Deixa eu ver se pega 3 versículos aqui e se fica bom. Deixa eu ver. Talvez tenha ficado pequenininho,
Mas vamos lá. Sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Glória a Deus, aleluia, Deus seja louvado. Então, o Senhor Jesus, eu vou deixar aqui, tá pequenininho, vou deixar aqui. Então, Jesus, quando ele não só fala da humildade, ele fala do amor ao próximo, mas não, ele age com humildade, ele age com amor ao próximo. E Jesus continua nos servindo até hoje. Jesus vai para a glória, volta, vence a morte, vence o mundo e diz: olha que eu lhes deixarei o Consolador, um novo Consolador, né? E Jesus continua agindo, nos servindo, e é só nós nos prostrarmos diante dele, orar ao Senhor, pedir ao Senhor que ele está pronto para nos servir. Então Jesus serviu, serve e continuará servindo, sempre servirá. E se Jesus, que é Deus, que é o nosso Salvador, que está em glória, ele serve com amor e humildade, cabe a nós levar o seu exemplo, né? Um supremo exemplo de humildade e fazer igual também, né? E o que é preciso para servir no padrão de Jesus? A primeira coisa que nós precisamos para servir no padrão de Jesus é ter fé. A fé salvítica, né? Eu acho que o nome é salvítica. A fé da salvação. É aquela fé que você reconhece que Jesus como seu Salvador. É aquela fé que reconhece que o Senhor Jesus foi aquele que se entregou no madeiro pelos nossos pecados e que ele pagou, nos comprou com o teu sangue e que nos fez, por meio do seu sacrifício, filho de Deus. E nós somos co-herdeiro com ele. Glória a Deus, aleluia, Deus seja louvado. É preciso essa fé, é preciso ter esta fé no coração para que a gente possa servir no novo padrão, o padrão social colocado por Jesus, para que a gente tenha essa importância diante de Jesus, para que a gente possa servir conforme a vontade de Deus. É preciso ter fé. A segunda coisa é ter um coração humilde, colocar as necessidades dos outros acima das nossas, né? Despir-se de egoísmo e de orgulho. Não sejamos como os fariseus e como os escribas, que conhecem a palavra, dizem as coisas certas, mas não fazem, né? Então, e para isso é preciso estarmos em sintonia com o Espírito Santo, pois os atributos desse serviço requer o fruto do Espírito, o amor. Glória a Deus, aleluia, Deus seja louvado. Vamos fazer uma oração para que a gente possa terminar este estudo, né, com alegria, com satisfação e trazendo o Espírito Santo para nos ajudar a compreender o novo padrão social colocado por Jesus. Glória a Deus, aleluia, Deus seja louvado. Oremos. Ó Senhor, meu Deus e meu Pai, graça te dou, Senhor, neste dia em que eu pude estar aqui na presença, orientado pelo Espírito Santo de Deus, a falar sobre serviço, a falar sobre a importância do servo, sobre como nós devemos servir ao próximo, Senhor. Ó Senhor, Espírito Santo de Deus, toca o nosso coração, ao meu coração, ao coração daqueles que estão me ouvindo, para que eles possam ter a verdadeira fé, a fé na tua salvação, Senhor. E que esta fé, através desta fé, ele possa ouvir a voz do Espírito Santo e possa internalizar no seu coração o fruto do Espírito e servir ao próximo com humildade e amor, e que possa se despir do ego, se despir da vontade secular de ser servido e ter alegria no servir. Nós oramos em nome de Jesus e já agradecemos. Amém. Amém. Deus seja louvado. Até a próxima. Glória a Deus, aleluia. Deus seja louvado. Amém.